Boa tarde. Eu vou procurar dividir este vídeo em duas partes. Em primeiro lugar, eu vou tratar um pouco sobre a situação internacional. Ou melhor, sobre um fato importante do mundo de hoje. Para que vocês entendam o que eu quero dizer depois, que eu pretendo dizer depois. Pois bem, nós estamos num mundo no qual o preço do petróleo está simplesmente despencando. É algo que, se eu não me engano, não se via desde os anos 80, desde mais ou menos 1986, e que é importante dizer isso. Ora, a economia da China ele já está sofrendo o fim de um ciclo de grande expansão econômica. Ou seja, aquele período lá de taxas de 10% ao ano de crescimento, aquelas coisas realmente espantosas. Isso está acabando. A China tende a se estabilizar e tende também a sofrer as consequências de um crescimento exagerado, da criação de cidades fantasmas, nas quais não se mora quase nenhum chinês. Um país com mais de 1 bilhão de habitantes. E esse retrocesso da economia chinesa vai ter um grande efeito no mundo. Aliás, já está se sentindo. Ora, esse tigre asiático, ele é importante importador de petróleo. E é claro, importando menos, o preço do mercado internacional tende a diminuir. Ou seja, é um efeito. E as consequências no mundo tendem a ser enormes. Que o diga a questão do pré-sal, que por mais que eleitores da Dilma não queiram escutar, já era para o Brasil. Pois a extração do petróleo da camada pré-sal só se justifica com o alto preço do barril para que o investimento, que é elevado, né, possa ser coberto e dar lucro. Ou seja, já era de vez. Porque esse cenário ele pode durar anos. Anos de preço baixo do petróleo. Tal como aconteceu em outros períodos históricos. Períodos nos quais o preço do petróleo também foi alto, também teve outros períodos de alta. Ou seja, é assim, a economia é desse jeito. Não tem como controlar isso. Existem muitas variáveis, né, que podem influenciar um alto ou menor preço do petróleo. E o resultado nós vamos ter aí. A Petrobras, contraditoriamente, aumenta os preços dos combustíveis. Mas isso aí eu vou deixar um pouco mais já para outra parte do vídeo. Tudo bem. Bom, voltando a 1986. Naquele ano aconteceu uma grande queda nos preços do petróleo. Ora, desde os anos 70, os preços do petróleo estavam altos, o que favorecia países que o exportavam. E desfavorecia países que na época importavam muito petróleo, como o Brasil. Ou seja, muitos problemas econômicos que este país passou naquela década foi por causa do elevado preço do petróleo. Mas aí o que aconteceu? Em 1986 os preços caíram e, coincidentemente, iniciou-se o Plano Cruzado. Hoje esquecido o Plano Cruzado. Ora, mesmo que o plano não tenha alcançado os resultados desejados, ou seja, criar um ambiente de baixa inflação, aquela redução, digamos, por alguns meses da inflação, combinada com o baixo preço do petróleo, contribuiu em parte para que o Brasil tivesse naquele ano uma taxa de crescimento de 8%. Algo em torno disso. Foram as maiores taxas de crescimento do mundo na época. A Coreia do Sul passou por um processo similar. A queda do preço do petróleo também beneficiou a economia sul-coreana, assim como beneficiou a economia chinesa, a japonesa e outros países, fortemente dependentes da importação de petróleo. Bom, Japão e Coreia do Sul não produzem petróleo, quer dizer, dependem totalmente. Então, foram economias beneficiadas. Ou seja, tem quem ganha, tem quem acaba perdendo. É assim, é desse jeito. Então vocês estão entendendo. Nós entramos num cenário histórico de que o preço do petróleo está caindo e isso pode durar muito tempo. Pronto, é isso. Ora, o Brasil está indo na contramão. Pois, enquanto no resto do mundo, o natural vai ser os preços dos combustíveis diminuírem, os valores da gasolina, do diesel, da querosene, sei lá mais o que, todos esses valores caírem. Aqui é o contrário. Aqui, esses valores
sobem, encarecem, inflacionam. Pois é. Aí você pergunta, por quê? Ora, qualquer pessoa que tenha o mínimo de informação a respeito da Operação Lava Jato sabe o que eu estou falando. Sobre a situação calamitosa da Petrobras. Do tão difícil está a situação da Petrobras hoje. Pois é. E o motivo pelo qual os preços, os valores dos combustíveis aqui no Brasil tendem a subir. Algo que já ocorre desde, se não me engano, 2014, logo após a reeleição da Dilma. Isso. Não muitos dias depois da reeleição da Dilma, o que esse governo fez? Começou a aumentar o preço dos combustíveis. Ou seja, começou a dar a recompensa pela reeleição. Era inevitável. Seguraram, em algum momento, pronto, vamos começar a subir. Subiram até agora. E aí, bom, essa já é a segunda parte do vídeo. Estudantes e outros tipos de manifestantes com discurso extrema esquerda, o que eles fazem? Vão nas ruas de São Paulo protestar contra o aumento da tarifa de ônibus. Aumento de 30 centavos. Por que vocês, companheiros, camaradas, não protestam contra o que eu falei agora há pouco? Ora, bilhões de reais da Petrobras foram tragados pela corrupção. Por que vocês não vão nas ruas protestar contra isso? Pois é. E aí? Mas não. O certo é focar nos 30 centavos do ônibus. Ora, se o preço do diesel subiu, vocês querem o quê? Que o valor fique congelado? Que o valor fique daquele jeito? O que vocês querem? O que vocês esperam? Basta ver o que acontece nos supermercados hoje. Considerando que a comida que a maioria dos brasileiros consome não é transportada no lombo de mula, de burro, o que vocês querem? É inevitável que os preços subam, os preços do alimento subam, porque o preço do transporte também encareceu. É assim que funciona. Até na hora da colheita. Ora, se usa óleo diesel nas máquinas agrícolas, não tem jeito. Os preços dos alimentos tendem a subir. E os valores cobrados dos ônibus também vão subir. Não tem como ser diferente. Por quê? Muito simples. Aqui no Brasil, na contramão da história mundial, os valores dos combustíveis sobem. Os combustíveis encarecem. Devido à Petrobras. A condição que a Petrobras se encontra hoje. Uma empresa que perdeu bilhões. E como se compensa esses bilhões? Como se tenta compensar a perda desses bilhões? Elevando os valores dos produtos dela. Ao contrário do que acontece no resto do mundo. Onde, por causa da retração da economia chinesa, o valor do barril tende a se reduzir. O valor do petróleo cru tende a diminuir. É isso. É muito simples de entender. Mas aquele pessoal que foi ontem lá em São Paulo, e foi sexta-feira em São Paulo protestar, e se não me engano também hoje deve ter algum protesto, sei lá, hoje é quarta-feira. Caramba, é nisso que vocês focam? Tarifa de ônibus. Protestar contra a inflação, nem pensar, né? Claro, esse governo é maravilhoso, esse governo federal é uma maravilha. A crise não existe, né? Não entendo. Eu compreendo como é que funciona isso. Caso você seja um desses manifestantes ou simpatize com a causa. É simples. É tudo uma questão de ideologia. Uma certa ideologia vermelha, ela entra na cabeça do sujeito. Fica lá dentro. E ela tem a capacidade, se é que podemos dizer assim, em distorcer a realidade. Então os fatos chegam, mas os fatos eles são distorcidos. A pessoa não consegue compreender os fatos, não consegue compreender a realidade. Ela distorce tudo da mente dela.
Ela tem de adaptar o que vem de fora à ideologia dela. Então é desse jeito. Não, a gente não pode protestar contra a situação calamitosa em que se encontra a economia brasileira. Porque a crise não existe. Olha só, eu vou lá em Peruíbe e a cidade está cheia de gente. A cidade está lotada. Não pode ter crise. Tudo bem que a cidade está lotada. Mas aí, será que esse pessoal todo está em condições de consumir como em anos passados? Pois é. Pensa nisso, pensa bem nisso. Será que estão em condições de consumir tal como antes? É aí que está. Eu não estou. Meu salário vale menos do que antes. Embora eu ganhe o mesmo. Por quê? Devido à inflação. Devido ao aumento de preço. Mas não. Não pode ser. A crise não existe. A crise não existe para mim. A crise não existe para outros brasileiros. Inclusive para você. A ideologia que entrou na sua cabeça te impede de entender o que está acontecendo de fato. Te impede de compreender. É isso. Não é possível entender o que está acontecendo. Não é possível entender o quanto é ilógico isso que esse pessoal está fazendo nas ruas de São Paulo. Protestando na prática a favor de mais intervenção estatal. Protestando na prática a favor de que contribuinte cubra certos gastos. Ou seja, por exemplo, que eu pague por algo que eu não vou usar lá em São Paulo. Aliás, nem moro na cidade de São Paulo. Pois é. Mas o pessoal quer isso. É aquele papo do passe livre, da tarifa zero. Ora, o que vocês querem? Se o preço do diesel subiu, o que é que vocês querem? Mas não, contra isso, vocês não protestam. Não tem nenhum cartaz lá reclamando do aumento dos preços dos combustíveis. Por quê? Porque se protestarem contra isso, vão estar protestando contra a Dilma, né? Aí que tá. E contra a Dilma, vocês não podem protestar. A pior governante da história da República e vocês não protestam contra ela. Já está se falando sobre o preço do barril do petróleo chegar a 20 dólares. Mas vocês não protestam contra essa contradição que os brasileiros encontram hoje. Porque o preço pode chegar a 20 dólares, mas a gasolina aqui não vai diminuir de valor. O diesel aqui não vai diminuir de valor. Mas vocês não entendem. Nunca entendem. Enfiaram aquela porcaria na cabeça e não entendem isso. Nunca compreenderão. Pois é. Para facilitar, eu vou deixar um link abaixo para visita sobre uma questão muito importante. Caso você seja um desses manifestantes, ou seja um simpatizante da causa, né, que considera que seja lógico protestar contra o valor do tarifa enquanto não se reclama de preço do diesel e da gasolina, entra no link, veja o vídeo e veja se você aprende alguma coisa, tá? Veja se você finalmente entende o que está acontecendo de fato no Brasil e contra quem você deve protestar, tá bom? Aprenda a pensar um pouco. Aprenda a pensar. Entenda se realmente tanto esforço por uma ideologia inútil vale a pena. Tá? Tá legal? Ah, eu sou reaça? Eu sou coxinha? Dane-se. Quem mandou você vir aqui, trouxa?